Oi, gente. Quando a gente fala de astrologia, assim, de uma maneira geral, é muito comum ver o tema do livre-arbítrio à tona. Por que isso? Porque a astrologia, de uma certa forma, trata de previsões. Ainda não sejam previsões fixas e tudo mais, aquelas previsões que se fazia antigamente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não se faz isso, mas se faz alguns outros tipos de previsões, como, por exemplo, como é que é o comportamento de uma pessoa. E até mesmo quando a gente olha para um bebê e olha para o mapa do bebê, a gente, de uma certa maneira, sabe como é que esse bebê vai se comportar, que tipo de profissão ele vai ter uma tendência a escolher, como ele vai se relacionar com as pessoas, como é que ele se mostra para o mundo. Então, e nos trânsitos também, a gente não consegue ver eventos específicos, mas a gente consegue prever mais ou menos certas fases da vida e certos não acontecimentos exatamente, mas certos estados mentais que geram certos tipos de acontecimentos. Então, tratamos com previsões. Mas o mais importante é saber como é que isso interage com a noção de livre-arbítrio, que parece que a gente tem bastante entranhada na gente. Então, antes de entrar no ponto da astrologia, eu preciso defender uma ideia aqui, que a ideia é a gente não tem um livre-arbítrio tão livre assim de limites. Puxa, Edson, explica melhor isso. Vamos lá. Livre-arbítrio é a livre escolha, por isso se chama livre-arbítrio. Então, a ideia de liberdade, como uma espécie de liberdade absoluta, final, que pode tudo, a gente não tem. Um exemplo é, eu agora não posso sair voando por essa janela, por exemplo. Não, eu não tenho asas. E não existem ainda mecanismos já desenvolvidos que fossem tão habilidosos que pudesse vestir, né, um certo aparato tecnológico que me permitisse sair voando pela janela. Não dá. Mas esse limite parece uma coisa muito infantil até, então parece muito óbvio. Vamos pensar em outros limites que são um pouco menos óbvios. Eu tenho conhecidos na Austrália, eu poderia querer ir visitar eles, mas eu não posso estar lá amanhã. Não, não tem voo possível, não tem organização possível que me leve para a Austrália entre hoje e amanhã, eu aqui na Espanha. E tem outras ainda, que essa é uma limitação muito física no sentido de que depende de muitas coisas, depende de muita tecnologia, depende muito do mundo. Mas vamos pensar no meu próprio corpo. Eu não posso começar agora, com quase 60 anos, uma carreira de jogador de futebol. Seria até ridículo pensar nisso. É óbvio, de nenhum outro esporte seria possível. Porque o meu corpo já não se adapta mais ao treinamento, às necessidades, às exigências que uma carreira esportiva me traria hoje. E tem outros, isso alguém poderia dizer, tá, mas isso são limites corporais. Não, mas a gente tem limites na nossa mente também. Eu não posso aprender russo em uma semana, porque eu venho de línguas latinas, e entre as línguas latinas e as línguas eslavas, o desencontro é muito grande e seria impossível aprender russo em uma semana para mim, hoje. Para outras pessoas, bueno, alguém talvez muito superdotado, também com 60 anos, poderia, eu acho que não. Mas, enfim, a gente tem um monte de outros limites, e alguns deles podem ser abordados com a astrologia. Como? A astrologia fala e ela demonstra, e de uma certa forma traz à consciência, certos limites que são limites do nosso funcionamento no mundo. Mas eles não são limites rígidos, eles são limites, pelo menos, ligeiramente maleáveis, que é as minhas tendências em geral, os meus impulsos em geral. Como é que eu tomo decisões, qual é o meu melhor mecanismo de tomada de decisões, que vai ser diferente de outra pessoa, óbvio. Quais são as minhas preferências, qual é a minha autenticidade mais espontânea, que aspectos eu busco, como é que eu busco diversão, o que faz com que eu me sinta à vontade no mundo. E a astrologia é perfeita para chegar a esse tipo de definição. Então, mas isso não é uma limitação também para o livre-arbítrio? Bom, se eu considerar que as outras são limitações para o livre-arbítrio, essa também é. Mas ela é mais flexível, por um lado, mas nos traz um ensinamento que talvez seja mais importante ainda. No momento em que eu aceito, não limitações, que a gente pode até ter um outro vídeo sobre isso, não limitações, mas limites, se eu aceito viver dentro de certos limites que o mundo me oferece, que o meu corpo me oferece, que a minha mente humana me oferece,
fica mais fácil de eu entender como é que esses limites dados pela astrologia, ou não dados, mas revelados pela astrologia, podem fazer com que eu viva melhor. No momento em que eu aceito esses limites como sendo uma expressão natural e espontânea de mim mesmo, do meu ser aí no mundo, então eu posso melhorar as minhas escolhas. Eu já não escolho ser jogador de futebol com 60 anos, nem tentar aprender russo em uma semana. Então, eu me privo, privado, acho que aqui não seria o melhor termo, mas eu evito desperdiçar meu tempo, minha energia e às vezes até o meu dinheiro em certas aventuras que são óbvias, que não vão ser alcançadas. Da mesma forma, com a astrologia, eu também posso fazer escolhas mais inteligentes sobre escolher aspectos ou escolher fazer escolhas dentro da minha vida, conhecendo esses limites e não me expondo a certas exigências que fariam com que, né, a minha vida fosse um cansaço ou um eterno sobreesforço. Mas mais interessante ainda é que, se eu percebo um limite, e esse limite, observando bem o meu mapa e conhecendo bem o meu mapa natal, pode me mostrar que eu tenho algumas alternativas de escapar desses limites aplicando certos ajustes dentro da minha estrutura, tanto mental como física, como emocional, e eu posso sobrepor, eu posso superar alguns limites que estão ali. Então, eu acabo gerando alternativas que antes não estavam, ou antes não estavam, pelo menos, não estavam visíveis, mas possivelmente eram alternativas um pouco fora do alcance. Então, a gente pode chegar à conclusão de que a astrologia, antes de ser um limite para o livre-arbítrio, é um gerador de liberdade, é um gerador de livre-arbítrio, porque aumenta o número de alternativas que eu tenho à disposição. E como liberdade são escolhas, ao aumentando o número de escolhas ou o número de alternativas, eu estou literalmente aumentando a minha liberdade. Certo? Então, a astrologia é uma fundamentação da liberdade e não o oposto disso. Bom, por enquanto é isso. Vamos seguir com esse tema de livre-arbítrio e destino, que eu acho que é muito importante a gente abordar isso, mas numa próxima gravação. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê aí adiante. Até já. Já ia me esquecendo. Se inscreve no canal e faz algumas perguntas, se quiser, usa aí o celular ou o computador e pode fazer perguntas, comentários, pode sugerir temas também, tá bem assim? E qualquer outra coisa que quereis, tá bom? Um abraço muito forte. Até a próxima gravação.